Fala galera, eu sou o Fernando Calais e esses são 5 assuntos de Fantasy Football antes da semana 8 que você tem que ter na cabeça. Terça-feira, dia 31 de outubro, trade deadline. Até pouco tempo atrás, né, esse que é o prazo máximo, né, para fazer trocas, para fazer trades na NFL, era uma data simbólica porque tinham pouquíssimas trocas. Sei lá, a gente pode fazer uma lista na mão praticamente das grandes trocas bombásticas não sei o que, em 30 anos. E só no ano passado a gente teve A.J. Brown, Tyreek Hill, Christian McCaffrey e T.J. Hawkinson, por exemplo. A NFL é outra, mudou completamente e a gente tem visto cada vez mais movimentações. E tem uns times, meus amigos, que estão aí assim, muito próximos de chutar o balde e já começar a pensar no draft do ano que vem. E tem algumas especulações de jogadores que seriam muito importantes para fantasy que podem mudar de time até terça-feira, então a gente tem que estar preparado para isso. O maior nome, né, o que mais se fala nesses últimos dias é o Derrick Henry, né? O Titans é um desastre absoluto, né? Não tem nem quarterback, não tem nada, é um time que é sério candidato para terminar número 1 geral para começar, né, número 1 geral no draft do ano que vem. E o Derrick Henry já chegando no finalzinho da carreira dele, ainda pelo menos tem um pouco de nome, né, de pedigree para poder chamar a atenção de repente de algum contender, sei lá, você imagina o Dallas Cowboys, o Baltimore Ravens, o próprio Los Angeles Rams. Derrick Henry é um dos nomes mais falados nesse momento. Você imagina se ele vai, por exemplo, um Chiefs, que precisa desesperadamente de um running back, né? São tudo especulações nesse momento, mas a gente tá, assim, prevenido. Se você tem um time bom nesse momento e pode, de repente, querer se arriscar e apostar no Derrick Henry, que ele vai parar num time bom e voltar a ter aquele protagonismo que ele teve antes, é uma boa hora para comprar. Mesma coisa, Tyjae Spears, o reserva do Derrick Henry. Se o Derrick Henry for trocado, é também uma grande aposta. Kirk Cousins foi um nome que muitos falou, principalmente ligado diretamente ao Jets depois da lesão do Aaron Rodgers. Difícil ver isso agora, porque ele tem um salário altíssimo e ele tem uma cláusula onde ele pode escolher se ele quer ser trocado ou não. O Cousins sempre falou que é um cara de família, que ele tá feliz em Minneapolis, que tem os filhos pequenos no colégio, que ele não quer sair, mas de repente o Jets jogando bem, né? Essa última vitória do 49ers eu acho que pode ter dado assim um pouco de injeção de ânimo no Vikings, mas tem que estar atento para o que pode acontecer em Minnesota. Um lugar onde já parece muito mais provável de acontecer uma troca com um dos wide receivers jovens é Denver. O Denver Broncos, muita especulação em torno de Jerry Jeudy e Courtland Sutton. Mais realista seria uma troca por Jerry Jeudy do que o Courtland Sutton, que já assinou uma renovação de contrato. O Jeudy está entrando no último ano dele do contrato de rookie, tem o quinto ano, a opção de quinto ano para o ano que vem. De repente, não é um risco muito grande. O terceiro round, condicional, pode chamar a atenção de um time que precisa, de repente, de um wide receiver nesse momento. Vamos ficar de olho, né? Porque não só é o fato dele poder, de repente, ir para um contender, para um time que pode botar ele mais ligado, né, no ataque do que tem acontecido, mas também o que pode acontecer com o próprio Courtland Sutton, com um dos dois que ficar no Denver Broncos, ou com Marvin Mims, por exemplo, que é um wide receiver novo que já mostrou alguns lampejos de um grande potencial. Em Arizona, Marquise Brown também é outro dos que tem assim entrado muito nessa especulação, né? A saída dele poderia ser, fantástica para o Michael Wilson, por exemplo. Tem o Trey McBride também, né? Que depois dessa lesão do tight end titular pode também ter um pouco de protagonismo. O Kyler Murray tá voltando, mas vai lembrar também que o calendário do Cardinals na segunda metade da temporada é brutal, é muito difícil, não teria assim muita expectativa em volta dele. E o último nome também é uma outra super estrela, né? Veterano, Davante Adams, que não escondeu de ninguém que ele não está satisfeito com o que está acontecendo em Las Vegas. O problema é a idade e é um salário altíssimo. Quem poderia pegar nesse momento, né, e o que o Raiders pediria para fazer uma troca pelo Davante Adams, tem que ficar atento para o que pode acontecer. Talvez Hunter Renfrow também seja outro candidato. De qualquer maneira, se algum deles saírem, Michael Mayer, que é um tight end rookie, comecinho do segundo round, potencial enorme, a gente já falou dele nos programas anteriores. Então a gente tem que ficar atentos para o que pode acontecer nos próximos dias, tanto os jogadores que podem ir, o que eles podem prejudicar e quem seriam
os reservas na posição deles nos times antes deles saírem. Prova de fogo pro Miami Dolphins. O calendário do Miami Dolphins começa a ficar mais complicado. Jogos muito difíceis nas próximas semanas. O calendário não é mole, principalmente se você tem um time muito bom e tá aí todo tranquilo com o Raheem Mostert, né, com o Tua Tagovailoa. Você tem 2 jogos ainda contra o Jets e o calendário nos playoffs do Fantasy é Jets, Cowboys e Ravens, e sendo que o Ravens é lá em Baltimore, se eu não me engano, dia 31 de dezembro, né? Então, o Dolphins já mostrou em alguns momentos, eu acho que a gente não tem que se preocupar com o Tyreek Hill, porque eu acho que o Tyreek Hill é incentável, é um top 3 da NFL, se não é o wide receiver número 1 geral da NFL, mas, de repente, seria uma hora aí de ter cuidado ou vender, de repente, o Raheem Mostert por um preço mais caro e comprar algum desses jogadores que eu vou falar daqui a pouquinho no quarto ponto. Terceiro ponto é um ponto mais de estratégia, mais geral, que eu falei no começo da temporada, que eu falei antes, na época dos drafts, e eu reitero, se você quiser também buscar alguns deles, eu acho que é uma boa opção, mas o melhor caminho para ter um time vencedor de fantasy football é quarterback e tight end de elite. Nessas duas posições são onde os jogadores de elite mais vantagem dão pro seu time. É impressionante como Travis Kelce, Mark Andrews, TJ Hockenson, inclusive o Darren Waller, que está começando a aparecer, estão dando uma vantagem tremenda nessa temporada. O único tight end que apareceu aí, né, fora e que entrou nesse top 5 é o Sam Laporta, né, que aparece como uma alternativa. Pro fim da temporada, vamos ficar de olho no Dalton Schultz, que parece que está começando a se consolidar como um imã de targets nesse time excelente do Houston Texans, que tá, CJ Stroud, que é outra também opção muito boa, né, para fantasy nesse momento, se você tá aí com problemas, né, na posição de quarterback, né, e Dalton Kincaid, claro, porque Dawson Knox se machucou, o caminho tá livre para ele, num ataque excelente, como o do Bills. Jogadores a comprar. Compre jogadores do Colts, Cowboys e Packers. Eu sei que tá, principalmente Packers e Cowboys, foi um começo de temporada, cara, difícil, frustrante, mas o calendário melhora muito para esses 3 times, e eu acho que é muito boa hora, por exemplo, ainda dá tempo de comprar Jonathan Taylor, porque Zach Moss ficou um pouco nesse comitê esquisito, mas eu acho que ele vai perdendo, né, protagonismo, principalmente por causa do Gardner Minshew, que é outra opção junto com o CJ Stroud para esse final de temporada, se você tá desesperado atrás de quarterback, né? Gardner Minshew, ele joga muito no check down, ele joga muita bola no jogo de passe pros running backs. Muito cuidado com ele, porque eu acho que ele pode ser aí um league winner nesse final de temporada. Eu sempre lembro as pessoas falando assim, cara, ano passado eu ganhei $2.500 numa liga, né, de fantasy football. Na final eu joguei o Mike White, né, de quarterback. Então, sabe, numa emergência o Gardner Minshew pode ajudar, e claro, o Josh Downs, incrível. A gente já pode considerá-lo o wide receiver número 1 do Colts. CeeDee Lamb e Dak Prescott, eu acho que o resto da temporada, o Cowboys tem um dos melhores calendários para jogo de passe para o resto da temporada. São agora mesmo jogadores que vale a pena investir neles e comprá-los, também 2 excelentes opções. E a mesma coisa com Packers. Poxa, cara, Aaron Jones e Christian Watson nunca serão tão baratos como nesse momento. Eu acho que a hora é agora de tentar comprá-los, assim, barganhando, tentando uma pichincha boa aí. Agora, cara, se você eu acho que ainda dá tempo de ir atrás de jogadores do Lions, principalmente eu acho que o David Montgomery, o schedule, né, o calendário do Lions nos playoffs, começa com Denver, Vikings e termina com Dallas Cowboys, que é mais difícil, mas eu acho que o calendário do Lions também é um dos melhores calendários pro resto da temporada. Venda Calvin Ridley e venda Brian Robinson. A gente tá falando de 2 jogadores, Brian Robinson, que fez um começo de temporada muito bom, e então acho que ainda, se você olhar no ranking geral, ele ainda tá lá no top 12, né? Eu acho que ainda é hora de vender. O calendário do Commanders começa a ficar complicado, é muito ruim do meio pro final da temporada. Eu acho que ainda dá tempo de conseguir vender o Brian Robinson por um bom preço. E a mesma coisa com o Calvin Ridley, eu acho que a gente ainda tem aquela imagem da primeira semana dele, né, daquele jogador que, poxa, extraordinário, estava sendo draftado no 3º round nos drafts de fantasy, mas, meus amigos, o wide receiver número 1 hoje do Jaguars é Christian Kirk, mais de 13 pontos fantasy e mais de 6 targets nos últimos 6 jogos consecutivos. Evan Ingram também muito entrando nesse jogo, Travis Etienne também. Ficou complicado para o Calvin Ridley, eu acho que ainda dá tempo de conseguir alguma coisa por eles.
Semana 8 pela frente, se você tá com o teu time na frente, começa a pensar já nos playoffs, começa a pensar nas semanas de bye, como que você vai fazer. E se você ainda tá aí brigando para chegar nos playoffs, ainda falta metade da temporada pela frente. Vamos nessa, ainda dá para pegar esses jogadores e tentar dar a volta por cima. Um abraço, até semana que vem.